Vocês precisam conhecer a Bíblia Sagrada, editada pela Minha Biblioteca Católica, que é a editora do maior clube de assinatura católico do Brasil, que tem se destacado no nosso contexto pela qualidade das obras selecionadas a dedo, com conteúdo tradicional e ortodoxo, e também pelo projeto gráfico das capas, dando uma identidade simbólica super especial. E no caso da maior das suas edições, não poderia ser diferente. A Bíblia vem numa caixa, remontando ao começo dos tempos, a criação do mundo. Aqui se lê, em princípio erat verbo, em princípio Deus fez céu e terra. Então a gente tem toda uma simbologia abstrata do começo do mundo, culminando aqui no dia e na noite. Capa caixa dura, resistente, anti-risco, bastante grave. Depois a gente tem uma luva aqui com a árvore, já o dourado, que se articula tão bem com o azul escuro, a árvore do Éden, e Eva aqui comendo, amassando o fruto proibido, né? E na lombada oposta, a gente já tem Nossa Senhora anunciada pelo anjo Gabriel. Toda essa apresentação gráfica tem como finalidade revestir a obra de uma gravidade, de uma solenidade. É uma obra digna, grande, pesada, tal como tem que ser o livro sagrado. Eu digo sem nenhuma afetação e sem nenhuma imposição afetiva que esta é a Bíblia mais linda que eu já vi. Parece um objeto museológico, parece algo que a gente contempla nos museus. Tamanha é a sua beleza, porque a beleza é um transcendental do ser, que comunica a bondade e a verdade, com os quais está diretamente relacionado. Ao elencar alguns aspectos dessa obra-prima da minha biblioteca católica, eu me senti na tentação de preparar um verdadeiro curso. Tamanha era a minha vontade de falar sobre cada um desses elementos, né? Então a capa tem a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde a Anunciação até o seu nascimento, a visita dos reis magos, a ida, a fuga ao Egito, a apresentação no templo. Depois a gente tem a vida pública de Cristo, até culminar na paixão. A lombada é a da Anunciação, como eu já disse, muito bela, e a contracapa tem elementos simbólicos do Antigo Testamento. Eu registro que toda essa simbologia rica é explicada no final da edição, né? E a gente pode simplesmente contemplar por alguns minutos ou por muitos dias ou mesmo a vida inteira a capa e a contracapa, a lombada, como um objeto estético próprio, né? É uma Bíblia que pede para ser colocada num ambão, num lugar de destaque da casa, e cuja gravidade convida a uma leitura serena, uma leitura atenta, uma leitura que não é de um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer, é um livro sagrado com que Deus se revelou aos homens, e, portanto, a sua apresentação externa, né, o seu projeto gráfico e a beleza de uma obra de arte. Então, só aqui a gente já tem uma obra de arte que certamente se apresenta como uma espécie de lecionário. Na missa a gente tem o desejo de elevá-la, incensá-la e torná-la quase um sacramental, né? Benzê-la, como se ela imprimisse uma presença sagrada na leitura e no desejo de conhecer a palavra de Deus. Então é claro que se trata de uma edição não só muito bela, mas muito apropriada, muito consistente do ponto de vista intelectual, porque é uma edição crítica da Bíblia. Cada livro é antecedido por uma introdução, existem notas críticas
de natureza exegética, histórica, literária, que vão enriquecendo o texto, são mais de 9.000 notas. Existem comentários patrísticos, isso é extremamente importante de ser dito, porque é o grande diferencial deste livro, que na verdade são vários livros. Não só a Bíblia é um conjunto de 73 livros, mas também a gente percebe que há um aparato crítico que poderia vir acompanhando no outro volume e o comentário dos padres da Igreja, que são os maiores intérpretes da Sagrada Escritura de todos os tempos. Aqueles que souberam dar o sentido cristão para o Antigo Testamento e interpretá-lo à luz do Novo Testamento. Como Santo Agostinho, que dizia que o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento e o Novo Testamento revela o Antigo Testamento. Então, nosso Senhor Jesus Cristo consumou, com sua paixão, morte e ressurreição, a aliança perfeita, que vinha sendo feita numa pedagogia histórica da revelação com Adão, com Noé, com Abraão, Isaac, Jacó, José, com Moisés, com Davi, e que consuma-se com o filho de Davi, que é Cristo Senhor, nascido de Nossa Senhora. Então, os padres da Igreja são os grandes intérpretes da Sagrada Escritura na perspectiva católica, que é a perspectiva da unidade dos dois testamentos, o Antigo e o Novo, que é a perspectiva da tradição apostólica, porque os padres da Igreja não só estavam próximos no tempo, porque estavam nos primeiros séculos da Igreja, os 6, 7 primeiros séculos da Igreja, mas também estavam no seio da tradição apostólica. E muitos desses padres da Igreja ou vieram diretamente dos apóstolos, como bispos, ou eram mesmo bispos, ou vinham destes padres apostólicos, apologistas, até os grandes teólogos, como Santo Agostinho. A tradução do texto do padre Matos Soares vem da Vulgata, de São Jerônimo, que é um desses grandes padres da Igreja. A Vulgata é a edição original da Sagrada Escritura até o século XX, quando se teve a Neo-Vulgata. Então, o Conselho Editorial decidiu deixar uma tradução direta da Vulgata, que foi a edição latina de São Jerônimo no século V, para nos dar o sabor com que todos os santos, até o século XX, tiveram ao ler a Sagrada Escritura. Então pare para pensar no seguinte: todas as grandes interpretações da Bíblia se deram, a grande maioria das boas interpretações da Sagrada Escritura se basearam no texto de São Jerônimo, na Vulgata. Por isso é o texto que mais gerou santos e que mais gerou teólogos, sábios, doutores da Igreja. Por isso é importante para nós conhecermos um texto que, ainda em português, guarde o sabor latino de São Jerônimo. Porque já no século XX, sobretudo na segunda metade do século XX, as Bíblias começam a ser traduzidas a partir dos originais, hebraico, aramaico e grego. O que não é um problema. O próprio Papa Pio XII sugeriu que, nada obstante a Bíblia Vulgata, ou agora a Neo-Vulgata, se permaneçam como o texto original da Igreja, nada impede que se tenha traduções a partir dos originais. Acontece que isso pode gerar uma certa dessacralização do texto, uma certa imanentização e secularização do texto na busca do original humano, na busca de uma questiúncula para encontrar uma palavra ou outra, sendo que uma eventual verdade histórica ou textual não significa necessariamente a correspondência a uma verdade teológica ou espiritual. E a Vulgata tem a chancela espiritual da Igreja, cujo depósito da fé é a Escritura, o magistério e a tradição apostólica, que santificou toda a Igreja ao longo da sua história. E por isso, o padre Matos Soares, num português clássico, claro que um português atualizado por um trabalho editorial
realmente impressionante, né? De uma equipe incrível da editora. Tem um português clássico, um português escorreito, né? Que dá uma aura latina pro texto muito bela. É um texto muito fluente, a tradução é muito inteligível. Eu destacaria também o tamanho da obra, permite que o sumário compreenda quase todos os capítulos, se não todos os capítulos de cada livro, com subtítulos que nos ajudam muito bem a sumariar e a elencar o conteúdo de cada livro, né? E por isso ela serve também como Bíblia de estudo, não só de meditação e de leitura, mas também de estudo, e por isso ela será muito utilizada por mim no nosso clube de leitura, que vai se valer, é claro, da tradição apostólica e da sabedoria dos padres da Igreja, além de toda essa contextualização histórica e literária que se tem. Os apêndices são impressionantes. Nós temos mais de 130 páginas de apêndice, com mapas muitíssimo bem feitos, e eu vou mostrar para vocês isso com muita calma no nosso clube de leitura. Árvores genealógicas que me chamaram muita atenção. É emocionante, olha aqui vocês conseguem perceber a Torre de Babel, né? Aqui Sem, filho de Noé, né? Depois a genealogia que parte de Taré até Jacó. Enfim, é impressionante a qualidade deste material para a gente visualizar aqui Abraão, Sara, Agar, e ter um contato visual com toda a história da salvação, né, que culmina com Jesus Cristo. Depois, índices temáticos. Então, notem que são muito mais do que os 73 livros da Bíblia. É como se houvesse 73 livros, mais um caderno, um livro de mapas, um livro de genealogia, um livro de índice temático, índice onomástico, com pequenas biografias dos padres da Igreja. Só isso já é um tesouro. Porque a patrística, o estudo sistemático desses padres da Igreja, nos abre um horizonte impressionante de santidade, de espiritualidade e de inteligência católica. Não de teologia propriamente dita, mas a gente aprende a pensar como os apóstolos. A gente aprende a pensar como os primeiros grandes doutores, que no fundo é farejando sempre Cristo em toda a passagem da Escritura e vendo como ela sempre culmina na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso pode parecer óbvio ou evidente depois de 2000 anos, mas nem sempre foi assim, e de algum modo a gente perde de vista a centralidade de Cristo como unidade de toda a Escritura, quando a gente não a lê por completo. E uma Bíblia como essa convida a uma leitura completa. Inclusive eu tenho um plano de leitura anual da Bíblia inteira, em 365 dias, que eu disponibilizo a vocês aqui no link abaixo, gratuitamente, para ajudar nessa leitura. E uma Bíblia como essa, com este plano de leitura, ajuda muito, a meu ver, a que vocês, em um ano apenas, consigam cumprir todo esse oceano divino que é a Sagrada Escritura. Outra coisa que eu queria destacar, ainda nos apêndices, é esse quadro de citações e alusões dos livros deuterocanônicos no Novo Testamento. Os livros deuterocanônicos foram aqueles livros escritos em grego que a sinagoga judaica não reconheceu como sendo autênticos e que, por isso, os protestantes retiraram da Bíblia. Subtraíram livros escritos em grego que são decisivos para os autores do Novo Testamento. Tanto é que são aludidos ou referidos diretamente dezenas de vezes. Então aqui a gente tem, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, referência ao livro da sabedoria, referência ao livro dos Macabeus, referência ao livro de Tobias, referência ao livro do Eclesiástico. E como é que esses livros não estão na Bíblia protestante? Se eles estão no horizonte dos autores sagrados do Novo Testamento, se eles estão no horizonte do próprio Cristo.
né? Claro que esses livros são canônicos, porque assim diz a autoridade da igreja, e isso aqui é uma evidência a mais da canonicidade desses livros. Essa tabela aqui é simplesmente extraordinária. Notem, isso já valeria um outro livro, isso já valeria um outro encarte, um outro caderno. Tá? Depois, para nós que lemos a Sagrada Escritura no interior da Santa Missa, na liturgia da palavra, temos aqui um lecionário dominical com todas as referências bíblicas. E com isso você pode ter uma noção de como a Bíblia é encaminhada ao longo do ano litúrgico. Isso pode parecer fácil em relação à leitura do Evangelho, que acompanha a vida de Nosso Senhor. Então o ano litúrgico vai do Advento e Natal, que é a preparação, a espera até o nascimento de Nosso Senhor, né? Depois as grandes festas, tempo comum e Quaresma e Páscoa, né? Ora, em relação ao Evangelho, até que pode parecer óbvio e lógico o conjunto de leituras, mas em relação às segundas leituras e a primeira leitura do Antigo Testamento, assim como os Salmos, que nem sempre conseguem referir diretamente ao conteúdo do Evangelho, isso aqui é um tesouro para ser lido, estudado e acompanhado, né? Porque a ênfase em Isaías, que tal ler Isaías sistematicamente no período do Advento e do Natal, já que ele é o profeta que é lido nos domingos do Advento e depois nos domingos do Natal, né? Então isso tudo ajuda profundamente a que nós tenhamos uma consciência bíblica da Sagrada Eucaristia, da liturgia da missa, já que a Eucaristia, a missa, tem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A mesa do pão, que nos alimenta o coração com a palavra de Deus, e a mesa do pão eucarístico, que nos alimenta substancialmente, realmente, com o corpo de Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Por isso que São Jerônimo dizia, quem não conhece as Escrituras não conhece a Cristo. O resultado desse trabalho realmente é, a meu ver, uma nova aproximação à Sagrada Escritura. Eu acredito que esta obra permite que nós tenhamos uma nova maneira de encarar o texto sagrado. Ele se torna realmente importante, digno. É uma obra para se ter em casa, para abrir com as crianças, para abrir com cuidado, porque é uma obra de papel fino, é uma obra com capa, com a luva, com a caixa. Então tudo isso dá uma grande dignidade para a obra. Mas não é uma obra de enfeite. Pelo contrário, é uma obra para ser lida, estudada, que tem conteúdo histórico, exegético, que nos ajuda a entender a Sagrada Escritura, principalmente para que nós possamos vivê-la, né? Vivê-la lê-la e vivê-la. Porque ler a vida de Cristo é incorporá-lo ao nosso coração. E com isso ela se torna um divisor de águas na nossa espiritualidade católica. Eu sugiro que vocês assistam ao vídeo de lançamento no canal da minha Biblioteca Católica, em que se explica bem o contexto editorial desta obra e ao qual eu fui convidado para participar, né, como um estudioso da Sagrada Escritura. E eu também convido a que você baixe aqui o meu plano de leitura da Bíblia Católica em um ano. Plano de leitura católica da Bíblia. Porque é minha intenção, é meu desejo que todos os católicos leiamos a Sagrada Escritura. E eu sei que é muito difícil lê-la de cabo a rabo, de Gênesis e Apocalipse. Por isso eu tenho um plano de leitura baseado em estudiosos que intercalam os livros, começando pelo Evangelho mais antigo, que é o de Marcos, depois fazendo um percurso histórico dos livros do Antigo Testamento, numa ordem cronológica, com interlúdios messiânicos dos Evangelhos, para nunca perder de vista a centralidade de Cristo. Depois, chegando no Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos e concluindo o que seria, com Apocalipse, a história da salvação. E só então, já no último trimestre, voltando aos livros do Antigo Testamento, que não terão sido lidos nessa primeira fase. Então, contem comigo, comentem aqui o que acharam. Esta é uma obra-prima. Parabenizo enfaticamente a minha Biblioteca Católica e agradeço em nome da comunidade católica nacional por essa obra-prima que é
a Bíblia Sagrada desta edição, que certamente vai fazer história, é um marco histórico da nossa bibliografia bíblica nacional.